Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, podemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. E se você quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades das relações públicas, chega mais. A nossa profissional plural de hoje é a Gisele Rodrigues, que vai conversar com a gente sobre a formação dela em RP e a sua carreira como executiva na indústria financeira. Aqui é a Vitória Ruda e o Gabriel Domingues. É um prazer imenso te receber aqui no Pluralidade, Gisele. E para começar o nosso papo, a gente gostaria de perguntar o que te fez escolher relações públicas? Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto de pluralidades, contando um pouco sobre carreiras tão diferentes e aonde um profissional de relações públicas pode estar inserido no trabalho. Bom, como é que começou minha busca pela área de relações públicas? Há muito tempo atrás existiam cursos chamados cursos técnicos, tá? Ainda existem os cursos técnicos, não no modelo que existiam quando eu fiz segundo grau. Então eu fiz um segundo grau técnico em contabilidade e por sempre gostar muito da parte de exatas, né? Então eu tenho um background contábil na minha carreira também. Mas durante esse curso eu também descobri que eu gostava muito e me desenvolvia super bem na parte de comunicação, de interlocução, de conversa, e comecei talvez a pensar naquela época que a minha conexão talvez no mercado de trabalho no futuro não seria tão numa área tão fechada ou tão exata como a parte contábil. Não que a parte contábil seja fechada, não é isso. Hoje evoluiu muito o mercado como um todo, mas era o que eu conseguia enxergar na época. Então eu comecei a procurar que outras formações poderiam ser interessantes. E me deparei com relações públicas, onde falava o quanto esse profissional tornava-se um elo dentro das instituições, conectando uma série de atividades. Então, por aí eu comecei a gostar desse caminho e decidi prestar vestibular, então, para relações públicas, né? E fui me apaixonando pela comunicação, fui me apaixonando pelas técnicas de comunicação, fui conhecendo cada vez mais. Acabei me conectando com o mercado corporativo muito cedo, ainda na época de faculdade. E assim começou essa paixão, né? Que só foi aumentando e aos poucos eu fui descobrindo que, conectado com o que eu já sabia de uma parte toda de finanças e outras especializações que eu fui buscando depois, eu fui me tornando uma profissional que tinha muitos conhecimentos e que pude ir tendo várias carreiras aí ao longo de uma carreira, né? Muito bacana, Gisele. Agora nos conta um pouco sobre a tua trajetória profissional, como é que iniciou a tua carreira executiva na indústria financeira e como tu chegou no cargo que tu ocupa hoje. Eu, ainda em época de faculdade, eu comecei a trabalhar numa instituição que desenvolvia sistemas de CRM, tá? Então, na época ainda, o início da bolha da internet, o início dos anos 2000, né? Então, foram as primeiras ondas que iniciaram de CRM. Tanto que eu acabei fazendo meu trabalho de conclusão sobre o tema e sobre o quanto ele poderia ser usado como um sistema de informação de marketing, principalmente para relações públicas e para uma comunicação mais corporativa. E trabalhando nessa empresa, eu comecei a me relacionar com várias empresas grandes aqui em Porto Alegre, né? Disso, acabei recebendo uma proposta para ir para uma grande varejista, né? Para participar de um projeto de início de CRM. Então comecei a montar um projeto de CRM lá, e esse projeto de CRM ele estava conectado a um produto da instituição, que era um cartão, que a instituição tinha um cartão para transação dentro da sua rede de lojas. E ali eu comecei o contato com produtos financeiros, né? Essa instituição cresceu, construiu outros produtos financeiros, eu fui sempre trabalhando nessa parte de desenvolver ofertas de comunicação direta, muito ainda dentro de uma área de comunicação, para soluções financeiras. E nisso fui aumentando esse meu leque de como o profissional de relações públicas pode estar inserido numa área de comunicação, num segmento financeiro.
Disso, eu fui para uma outra instituição financeira cooperativa para montar o mesmo tipo de projeto como líder de projeto na época. E nessa instituição acabei ficando, né, quase 15 anos aí nessa instituição, e nessa instituição eu fui passando por várias áreas. Iniciei em CRM, depois fui para uma área de projetos, onde eu comecei a conduzir projetos de desenvolvimento de soluções financeiras para clientes, então sempre com viés de ser o produto que o associado vai receber, que o cliente vai receber, que a agência vai estar comercializando para alguém, muito conectado com essa parte mais de negócio. E aí, aos poucos, eu fui aumentando o meu conhecimento, né? Então, fui cada vez mais me aprofundando, fui trabalhar e aceitei o desafio de ter uma área toda de operações de cartões junto comigo, onde eu tinha, inclusive, a parte de atendimento, de central de relacionamento, de 0800. E nisso eu fui agregando, às vezes, em temas técnicos, como uma área de operação. Mas uma área de operação resolve o problema das pessoas. Então, a gente tendo um olhar sobre as pessoas, a gente consegue ter uma entrega com muito mais qualidade, mais humanizada. Então, depois de trabalhar numa área de operações, eu fui assumindo novas funções nessa instituição. E eu fui crescendo, o cargo foi crescendo, eu fui sempre me especializando, até que eu encerrei o meu ciclo nessa instituição como superintendente head de pagamentos, né? Ou seja, responsável por toda a operação de todos os produtos relacionados a cartão, a maquininha, a Pix, mais recentemente, Open Banking, então, e toda a parte de produto, negócio, operação, toda comigo, né? Então, até a construção e conseguir ser uma executiva dessa instituição financeira. E hoje eu estou numa outra instituição, eu estou numa multinacional de pagamentos, né, que oferece soluções de pagamento para todo o sistema financeiro em mais de 200 países, numa posição de diretoria, trabalhando no que a gente chama consultoria e analytics, que é o quê? Ajudando todos os clientes que estão conectados a esse grande ecossistema a estar melhorando seus negócios, melhorando a relação com seus clientes, melhorando suas soluções, reduzindo suas fraudes, aumentando suas receitas. Então é um trabalho muito conectado sempre com o humano e com a relação, né? Apesar de estar no mercado financeiro, né, a gente também tem um lado todo de negócio sempre para estar construindo. Gisele, quais foram os principais desafios que tu encontrou na tua carreira como executiva? E como tu acha que a formação em relações públicas te qualificou para enfrentá-los? Você sabe que eu acho que o principal desafio sempre está no humano, tá? Eu acho que a gente tem que entender que às vezes os principais desafios estão dentro da gente, inclusive, né? A gente cria, às vezes, uma série de barreiras de esse trabalho talvez não é para mim, ou esse cargo não é exatamente o que imaginei que seja uma função de relações públicas, e aqui eu venho a dizer que, e várias vezes eu falei sobre isso, o lugar de relações públicas é onde tem pessoas. Então, se tem pessoas, tem relações públicas, né? E eu acho que talvez essa é uma primeira barreira, um primeiro desafio que a gente tem que enfrentar, o da gente, que é a gente estar com um olhar de aprendiz, um olhar de qualquer lugar a gente pode aprender, qualquer lugar a gente pode trabalhar, qualquer lugar a gente pode ter espaço. O que uma formação em relações públicas ajuda muito? Tudo que a gente aprende sobre como a instituição tem que se relacionar com diversos públicos, eu entendo que a gente pode transformar isso num olhar para a gente. Ou seja, eu como instituição nesse planeta, como é que eu quero me relacionar com todo mundo? Como é que eu quero me expor como marca, como identidade? E aí eu começo a transparecer isso. Na minha conversa com os meus colegas, com os meus pares, com os meus clientes, com meus superiores, com os meus liderados, se eu sou um líder, porque eu entendo que todos nós somos líderes, então mesmo que eu não lidere diretamente uma pessoa, por exemplo, a gente lidera para os outros, né? Então, como é que eu quero ser visto? Eu entendendo como essa minha marca pessoal quer ser vista, eu entendo que o Relações Públicas, por trabalhar durante o curso com diversas ferramentas que ajudam ele a olhar isso para a instituição, ele pode trabalhar isso a favor dele. E isso pode ser um grande acelerador de carreira, inclusive. A pessoa sabendo usar muito bem essa ferramenta
Porque às vezes a gente não faz a conexão, né? Eu quero usar para a empresa, mas não me olho também como uma, né? A gente também é uma marca, a gente também cria, né? Gera recursos nesse mundo. Então, acho que é importante a gente estar olhando para isso. Então, minha sugestão aqui é usar as ferramentas de relações públicas como grandes aceleradores de carreira. Qual é o outro desafio que a gente sempre vai ter? Cada segmento que a gente vai trabalhar tem o conhecimento específico desse segmento. Então, é extremamente importante, se eu estou no segmento financeiro, eu buscar outras formações complementares que vão fazer com que eu tenha muito mais ganho de conhecimento, para estar muito mais seguro, né? A gente sabe, como relações públicas, uma pessoa muito bem preparada está muito mais segura, se apresenta muito melhor e tem um resultado positivo ou gera um impacto de comunicação melhor. Então, é importante a gente entender essas combinações e essa conexão com o segmento que a gente está indo. Ou seja, se eu estou num segmento de saúde, como um profissional de relações públicas inserido no segmento de saúde, desenvolvendo qual seja o papel neste segmento, eu vou ter que buscar um conhecimento ali. Isso vale para todos os segmentos, né? Então, sempre essa combinação de conhecimentos, né, que o curso dá e outros conhecimentos que a gente tem que buscar para se tornar um profissional mais completo, né? Gisele, pelo que tu nos conta, o teu trabalho é muito estratégico, né? Mas de uma maneira mais geral, quais as possibilidades de atuação para um profissional de RP dentro do setor financeiro? Eu acho que o profissional de relações públicas é um profissional que pode estar muito conectado justamente com o trabalho de, primeiro, pesquisa, análise de ambiente, olhar micro, macro, entendimento de impactos de cultura e apoio numa construção estratégica. Eu acho que é extremamente importante para o profissional de relações públicas ter muito background para isso. E qual é o ponto, às vezes, que a gente fica no início de carreira, isso não é meu papel, né? Porque isso está lá no planejamento estratégico, lá no RED, não é para mim. A gente tem que entender que mesmo uma microação, um microprojeto que se faça, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter uma análise, ele tem alguém que vai receber aquilo. Então, quanto mais cedo a gente exercita essa atividade que relações públicas recebeu na sua formação, mais rápido a gente aprende a fazer. E aí, a gente só ganha tração fazendo. Pequenininho, depois vai aumentando até conseguir pensar uma grande estratégia com milhares de pessoas envolvidas e que impactam milhões de consumidores. Então, eu acho que é extremamente importante estar olhando para isso em tudo que se faz, tá? E eu acho que o profissional de relações públicas tem espaço, sim, em várias equipes, principalmente conectados a desenho, a estratégia, a liderança, desde micro entrega até uma super entrega. Gisele, muito obrigado por participar desse episódio do Pluralidades. Foi muito bacana conhecer um pouco da tua carreira. E para finalizar, tu quer deixar um recado para quem está pensando em estudar relações públicas ou já está na faculdade estudando? Eu quero deixar um recado que eu acho que hoje, mais do que nunca, as carreiras são cada vez mais plurais, mais múltiplas, e eu acho que um profissional de comunicação ele tem condição de trabalhar em N lugares, né? Combinado com outros N profissionais. Acho que o resultado é quanto mais diverso for o ambiente, quanto mais inclusivo for esse ambiente, melhor. Eu entendo que a área de comunicação e o curso de relações públicas, assim como os demais, tem isso no seu DNA desde sempre, né? Então acho que é um ambiente que inspira a criatividade, inspira as diferenças, as mudanças. Eu acho que é desafiador e eu sou apaixonada pelo tema, né? Então acho que é extremamente bacana. Faz quase 18 anos que eu saí da academia e exerço a profissão, então é muito legal. E o ponto é ter sempre esse mindset de aprendiz, né? Ter sempre esse mindset de buscar um novo conhecimento, buscar novas experiências, analisar, errar, fazer de novo, aprender, tá tudo certo.
Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de RP da Gexcom, Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Se tu gostou do conteúdo, compartilha com os teus amigos e nos segue nas redes sociais, @RP Unicinos no Instagram e Curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e no YouTube. Abraço, pessoal. Até o próximo encontro.